Maguinha é o nome é o apelido, né? O nome carinhoso com que a gente chama Magda Santos Malta, musicista, publicitária, filha do senador Magno Malta, e a minha convidada a partir de agora. Maguinha, querida, me ouve bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli. Te ouço bem. Você me ouve? Perfeitamente, Maguinha. Seja bem-vinda, querida. Prazer estar com vocês aqui. Sou uma fã, uma admiradora, uma seguidora do seu trabalho. Acompanho a Auriverde. Estamos juntos nessa luta aí com todos os patriotas do Brasil. Te parabenizar por esse trabalho lindo que você tem feito aí, viu? Eu te agradeço pela honra de contar com a tua audiência, viu, Eu Maguinha? tô vendo a sua Maguinha, eu quando ando com os meus filhos, né, eu imagem. confesso que fico muito feliz quando a gente é abordado pela audiência da rádio, por pessoas que curtem o trabalho e acabam, né, para os meus filhos, né, falando sobre o meu trabalho, enfim, é uma sensação muito gostosa, não vou esconder. Eu quero falar do teu pai, inicialmente, porque eu não sei como é, né, tê-lo em casa ali, para uma conversa a qualquer hora, a qualquer momento. Eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas para nós, né, ter o teu pai no Senado, né, com as falas que ele sempre traz, emblemáticas, pragmáticas, falas firmes, né, pautadas pela justiça, por valores inegociáveis para nós. É, Você tem um pai gigante, viu, Maguinha? E eu queria entender como é que essa relação com quem nós admiramos tanto ali no Senado, e você tem em casa esse homem ali ao teu lado, Maguinha. Te agradeço muito por essa pergunta e é realmente uma pergunta que as pessoas sempre nos fazem, né? Realmente meu pai tem sido muito necessário na vida do país por tudo que ele tem representado desde o início da sua vida pública, né? E nós aqui em casa, eu, as minhas irmãs, enquanto cidadãs, reconhecemos isso, porque a gente tem percebido e visto ao longo de uma vida toda a luta, toda a história, participamos e vivemos isso de perto. Então, mas assim, as pessoas também têm uma coisa legal. Nesse convívio de perto, as pessoas, em geral, a maioria delas, estão acostumadas a ver meu pai na tribuna do Senado, né? Brigando ali, partindo para cima, fazendo o que tem que fazer, mesmo. São anos de luta e não imaginam como ele é fora desse ambiente. Mas até as pessoas do meio da política mesmo que têm a oportunidade de conhecê-lo fora desse contexto ali do Senado, da trincheira, né, da luta árdua. Meu pai é uma pessoa muito boa de convivência, um cara engraçado, gosta de contar piada, gosta de conversar, de contar história. E, em geral, as pessoas que o conhecem de perto ficam admiradas porque, ao vê-lo atuando como parlamentar, não imaginam que ele seja assim. Então, isso é muito legal. A gente, durante a nossa convivência com ele, na infância, tivemos muitos momentos como esse, de brincadeira, de rir, gostar de fazer palhaçada para a gente ficar rindo e tal. Meu pai é desses assim, sabe? Pai, Sei. tal. O Maguinha, agora eu estou tentando aqui ainda entender essa relação, porque a gente tem, né, o Magno Malta numa posição de destaque, é claro. Aliás, é o terceiro mandato do Magno Malta. Então, imagine o seguinte: dois como senador já são 16 anos, agora já são mais dois, né, já está falando de 18 anos de Senado, né? Só que eu posso imaginar que com a idade que ele tem, essa história não começa aí. Teve uma história de luta, uma história de superação, uma história né, de construção de uma vida, enfim. E vocês fizeram parte disso tudo, né? Queria que você tentasse dividir com a gente, Maguinha, sobre o teu ponto de vista de uma filha, né? Momentos difíceis dessa construção. O que vocês enfrentaram juntos, Maguinha? Assim, a- em geral, isso é uma coisa que meu pai costuma falar. Quando as pessoas veem pessoas em algumas posições, não imaginam como tudo começou, né? Como foi o início dessa pessoa. Então, o início do meu pai, e não falando de vida pública, assim, porque desde que a gente se entendeu por gente lá em casa, a gente vê meu pai cumprindo missões. E isso é uma coisa que a gente traz com a gente, sabe? Eu, Meu pai eu é um guerreiro já, que, já entendi a emoção, Maguinha, já né, entendi. é porque a gente vai, passa um filme na mente, né? Sim. Até te peço desculpa. Aí Não, por favor. a gente, desde muito cedo, aprendeu uma frase com meu pai, que diz que a nossa vida só vale a pena quando a gente investe a nossa vida na vida do outro.
E isso se deu desde sempre, desde que a gente se entendeu por gente, porque quando eu nasci, eu sou um ano mais velha que a minha irmã Carla. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe, o nome da minha mãe é Kátia, meu pai e minha mãe já recuperavam gente, já tiravam gente da rua, gente que estava perdido no mundo das drogas e queria ter uma oportunidade. Meu pai foi comissionado por Deus para essa missão e ele sempre fez isso, né? Muitas pessoas não sabem, mas meu pai é pastor, ele tem formação teológica, se formou no Seminário Batista em Recife e logo em seguida se casou com a minha mãe e veio para o Espírito Santo, porque minha mãe é daqui, de Cachoeira de Itapemirim. E meu pai, eles vieram então para Vila Velha, porque meu pai veio ser pastor de uma igreja aqui, a primeira igreja batista de Vila Velha. Mas ele já tinha esse ímpeto e já no coração dele esse desejo de desenvolver esse trabalho, ajudando pessoas a se livrarem dos vícios das drogas, lícitas e ilícitas, né? Então, atuando como pastor na primeira batista de Vila Velha, meu pai começou a fazer isso. Levava, então, para um apartamento pequeno que ele e minha mãe moravam, essas pessoas, para ajudar, para ali amparar, e para conduzi-las num caminho de mudança de vida. Então, desde muito cedo, foi isso que a gente viu e a gente entendeu que a nossa vida era isso. Lógico, tem aqueles julgamentos, né? Você com filha bebê em casa, você é maluco, sua esposa e tal. E realmente, são perigos inerentes que a gente estava realmente sujeito. Mas Deus foi bom com a gente. Deus cuidou de nós, nos guardou e nos livrou durante toda a nossa vida, para que realmente a gente pudesse fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Um pouco depois, meus pais se mudaram para Cachoeira de Itapemirim, onde é a cidade da minha mãe, porque meu pai já tinha esse desejo de começar o projeto Vem Viver, que é essa instituição, né, que nós temos, que há mais de 30 anos está fixada ali em Cachoeira de Itapemirim, recuperando gente. Gente do Brasil inteiro já passou por aqui, né? E essa coisa de desde muito cedo entender que a gente cumpre missão, por isso que eu estou falando, porque muito cedo ficou claro para a gente, porque a gente via isso no contexto da nossa vida. E o projeto Vem Viver começou em Cachoeiro, enquanto instituição. Primeiro meu pai alugou uma casinha nesses bairros BNH e levava os internos para lá, as famílias nos procuravam, o telefone lá em casa tocava o dia inteiro, minha mãe atendia, as pessoas querendo trazer. Hoje se tem muitas casas de recuperação, inclusive clínicas, né, pelo Brasil, mas naquela época, final dos anos 80, não era raro, né, não existia muito. Pouco depois dali, nós fomos para o terreno onde o projeto está até hoje, o projeto Vem Viver se encontra até hoje, que foi um terreno doado pelo meu avô materno, e ali meu pai começou aos trancos e barrancos a construir, pedia um pouco de cimento a um pouco de lajota a outro, as pessoas ajudavam para... Maguinha, eu tenho história do teu pai com discos, venda de discos, não tem alguma coisa nesse sentido também? Tem, Para sobreviver também, não tem uma coisa nesse sentido também, Maguinha? tem, nessa época mesmo. Meu pai era pastor, então ele tinha muitos convites para viajar pelo Brasil, se chama pastor conferencista, né? Fazia muitas conferências, ia a igrejas pelo Brasil inteiro, pregar, falar. Meu pai é um evangelista nato. A gente sabe. É evangelista nato, fala de Jesus assim com uma facilidade tremenda. É verdade. E nos lugares em que ele ia, ele pregava o evangelho, muitas pessoas se convertiam ao evangelho, então ele tinha muitos convites. Nessa época eu andava lá com a caixinha de disco dele debaixo do braço, pelas rodoviárias do Brasil afora, e viajava para vender esses discos para ter dinheiro para sustentar a casa de recuperação. E minha mãe com a gente lá em casa. Minha mãe era professora de piano, dava aula de piano em casa o dia inteiro. E foi essa Que bênção, hein, Maguinha? é, Ser uma mãe professora de piano dando aula em casa, é, né?
Piano, que eu fiz durante muito tempo piano, eu posso imaginar que harmonia, né, que alegria para uma casa, né, ter alguém ali com aulas de piano, né, e os jovens buscando o conhecimento através da música, música que acabou de alguma certa forma te contagiando também, né, Maguinho? Minha mãe começou a dar aula pra gente, ela dava aula de piano clássico, né? E aí a gente estudava com ela, e ela tinha outros alunos, que a maioria era criança. E depois ela mesma nos encaminhou para o Conservatório de Música de Cachoeira. A gente começou a estudar, eu e minha irmã, com aquela que foi a professora da minha mãe, e a dona Jandira ainda dava aula lá naquele tempo. E a gente ingressou na música assim. Mas como meu pai já cantava, né, já tinha discos gravados e tal. Então a gente sempre teve esse despertar para a música, e foi assim que eu comecei. Depois, aí meu pai me ensinou os primeiros acordes no violão, e eu fui, aí continuei no piano. A história depois foi evoluindo até que a gente, lá para meados dos anos 90, meu pai começou a banda de pagode gospel chamada Tempero do Mundo, né, que a gente fazia parte, eu e minha irmã também. Depois eu evoluí, sempre curti muito bateria, percussão, e aí aprendi a tocar instrumentos de percussão, bateria Mas, também. Maguinho, quero só voltar num ponto contigo para entender o seguinte, desse projeto social do Vem Viver, né, do teu pai, com a ajuda da tua mãe, da dona Kátia, o que você traz disso para a tua vida hoje, né? O que você, porque ali você é uma criança, né? Você caminhando para a adolescência, juventude, enfim, né? Mas o que você traz disso para a tua vida hoje, dos ensinamentos, das dificuldades? Por meu pai, ele viaja para as conferências nas igrejas, leva disco para vender, para tocar o projeto, ou É, seja, né, não tem intervalo a dedicação a tudo isso, né? Aí, ao mesmo tempo, eu posso imaginar você, a garota, olhando aquele jovem, aquele homem que entrava para o projeto, para o Vem Viver, para tentar recuperar a sua vida, e de repente uma vida recuperada, uma vida salva, né, mostrando que valia a pena todo o esforço do teu pai, todo o esforço da sua mãe, né, o esforço da família. O que você traz disso, Maguinha, para a tua vida hoje? foi aquilo que eu te falei no início, a gente sempre teve uma noção muito clara do que é missão na nossa vida por causa disso. A gente aprendeu isso, a gente fez parte desse contexto, inclusive nos doando, né? Inclusive doando o tempo do meu pai, que estaria com a gente, mas estava viajando para sustentar o projeto. Nos doamos, porque chegou um tempo em que meus pais não conseguiriam mais manter a gente numa escola particular. Meu pai cogitou não fechar as portas do projeto, porque ou era a gente ir para uma escola pública, ou fechar, porque não tinha como continuar, não estava dando para conciliar. E minha mãe disse: não, vamos continuar. Olha Elas, isso. elas vão para a escola pública. Esses dias mesmo eu estava contando num encontro de mulheres que esse testemunho, e me emocionei, porque são coisas que marcam a nossa vida, né? De E que a fato. gente não tem ideia, né, Maguinha? A gente E, está de fora aqui, e nós, olhando para o teu pai senador, um brilhante senador, a gente não tem ideia dessas histórias, né? Porque o que tem é o rótulo, né? Ah, é um político, é, político ganha bem, político é bem sucedido, tal. A gente não tem ideia dessas histórias, não. exatamente. E naquele tempo, eu e minha irmã, a gente devia ter uns 7, 8 anos, e fomos para a escola pública, e o projeto continuou, e Deus abençoou, e as coisas foram acontecendo, sempre tudo com muita dificuldade. Depois de alguns anos, só passando a história rápido, para fechar, depois de alguns anos que já estava uma construção de um galpão, uma cozinha, que meu pai mesmo que fez com a ajuda de uns 2 ou 3 que estavam internos naquele tempo, que tinham noção assim de serviço de pedreiro. Meu pai brinca dizendo que as paredes era tudo torta, porque ele nunca mexeu com isso, e foi ele que mediu para poder fazer e tal. E realmente tem vídeos, né, disso, deles cavando lá e começando. Esse galpão antigo ainda existe hoje lá no terreno, justamente como um memorial, para a gente se lembrar dos dias dos pequenos começos. Mas uns poucos anos, uns poucos não, muitos anos para frente, acho que já nos anos 2000,
a gente conseguiu fazer uma estrutura melhor lá. E nesse mesmo terreno, nós inauguramos, se não me engano, em 2000 ou 2001, uma instituição que era um modelo para o Brasil, que a gente construiu lá com mais de um galpão, com uma cozinha maior, com um campo de futebol, enfim, nesse mesmo terreno. Mas o primeiro galpão, onde começou tudo, ainda está lá. E desde o Maguinha, projeto Vem fala, Viver pois não. existe, e a gente vem nessa missão que, por conta dessa missão, com pessoas, para ajudar pessoas a serem resgatadas dos vícios, Deus planejou, tinha um propósito e falou com meu pai. Na verdade, nem foi com meu pai, falou com minha avó lá atrás, quando meu pai tinha 12 anos de idade, que ele seria senador da República. Então, começou a arder no coração dele o desejo de se candidatar, e ele se candidatou a vereador em Cachoeira de Itapemirim em 1992 e foi eleito porque a cidade reconheceu esse trabalho que a gente já fazia com recuperação de viciados em droga. Mas, Maguinha, era a minha pergunta agora com relação à estreia do teu pai na carreira política, né? Sim. Porque tudo isso, Maguinha, também é importante a gente destacar, salvo exceções, mas qualquer um que se arrisca, né, e coloca o seu nome à disposição para uma eleição, a primeira eleição que essa pessoa passa é dentro de casa. A primeira eleição que ele passa, se ele não ganhar a eleição dentro de casa, você esquece. A eleição qual é dentro de casa? É alguém que vai abdicar do seu tempo em casa, o tempo com a família, né, é o tempo preciosíssimo na criação e formação dos filhos, porque é abrir mão, né, daqueles que ama para amar outros, como teu pai defende, inclusive, né? E essa eleição ele ganhou de cara em casa? Como é que foi isso, Maguinha? Foi, essa eleição não foi a primeira dele, né? Ele disputou a primeira para deputado estadual. Não, mas, ô, Manguinha, essa eleição em casa, essa eleição lá com você, sua irmã, sua mãe, não sei se sua avó participava disso ainda. Sim, Como é que. sim. É, minha mãe é uma mulher de Deus, né? Então, a mulher sábia edifica sua casa, a Bíblia diz. Sim. E a mulher foi criada para ser auxiliadora, para auxiliar o homem em tudo. E minha mãe é uma dessas. Minha mãe é uma mulher guerreira que sabe o papel dela. A gente vê hoje na nossa sociedade tantas mulheres em crise não cumprindo o seu papel, porque não sabem qual é a sua real identidade, né? Deus, a primeira vez no Gênesis, quando Deus se referiu à mulher, ele não chamou ela de mulher. Ele disse uma palavra hebraica chamada Ezer. Disse a Adão: daria a você uma Ezer, que significa auxílio, ajuda. E essa é uma característica do próprio Deus, que ele tirou do seu caráter e compartilhou com a mulher, porque assim como Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, todos nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. E para o homem ele deu porções do caráter dele, para a mulher ele deu porções diferentes do caráter dele também, justamente para que juntos eles pudessem ter tudo aquilo que Deus chamou para ser. Espetacular. Maguinha? Perdemos o contato, Edson? Pelo que vi aí, caiu, né? Ok, já deve estar voltando já. Acho que perdemos o contato com a Maguinha, mas já deve estar voltando. Estamos conversando com a Maguinha, Magda Malta, filha do senador Magno Malta. Eu estou fazendo questão de trazer esses depoimentos, e acho que são importantíssimos para nós, para a gente entender exatamente, né, esse bastidor. Né, pô, o pai é senador, um brilhante senador, né, um inspirador naquilo que se propôs a fazer, né, mas e aí, né? Como é que começa tudo isso? E a Maguinha estava contando para a gente, né, esse caminhar, e aí falando da importância, né, do apoio da dona Cátia, esposa do senador Magno Malta, né, no início da jornada. Certo, Maguinha? Certo, certo. Desculpa, caiu minha conexão Não aqui. tem problema, já voltamos, já está tudo certo. Me ouve bem, né? Perfeitamente. Eu estava falando disso, de que estar no cerne da mulher e foi colocado por Deus ser alguém que auxilia, que ajuda e que influencia. Então, eu vi isso na minha mãe desde muito cedo.
que sempre entendeu que realmente essas missões e aquilo que estava sendo gerado no coração do meu pai era projeto de Deus. E sempre esteve junto, como Ezer, como ajudadora, auxiliadora, que Deus a chamou para ser. Então, por isso que ele ganhou dentro de casa primeiro. Perfeito, acho fundamental. E aí aí como são essas disputas até chegar ao Senado dentro de casa, do ponto de vista do apoio, do trabalho, das campanhas, Maguinha? Foi uma caminhada de 10 anos, né? De vereador em 1992 a primeiro mandato de senador em 2002. Então foi uma trajetória até rápida, né? Sem dúvida. Até para o mais alto do Legislativo, né? A Câmara Alta, a posição do senador, né, Maguinha? Exatamente. Porque realmente Deus tinha escrito e tinha dito que seria assim, né? Quando meu pai tinha 12 anos de idade, minha avó recebeu uma profecia a respeito dele que dizia isso. Minha avó acreditava nisso, ela não chegou a vê-lo, a mãe dele, né? Não chegou a vê-lo. Ela faleceu logo quando ele ganhou para deputado estadual. Não chegou a ver ele tomar posse, mas se cumpriu, né? Se cumpriu. E tudo sempre dentro dessa missão com a questão de ajudar a gente a se livrar dos vícios. Logo quando eleito para... Meu pai ficou 4 anos como deputado estadual, em 98, ele se elegeu deputado federal. Foi quando ele se tornou presidente, também sem nenhuma perspectiva e chance. Essa é uma história que vou deixar para ele te contar algum dia que ele tiver com você, que é uma história bem... Ele vem aqui já, se Deus quiser. A forma como ele se tornou presidente da CPI do narcotráfico na Câmara Federal em 1999, porque o partido dele não tinha nem vaga para participar da CPI. Por aí você tira. Quanto mais que ele fosse presidente. Ele vai me contar essa história. Maguinha, e a tua, para a gente encerrar nossa conversa, queria ouvir sobre você, publicitário e musicista. Quem é musicista, publicitária é musicista? Como é que funciona essa mistura aí, Maguinha? Eu acho que não, a minha aptidão para música veio desde criança, né? Por conta da influência mesmo da minha mãe e do meu pai, que sempre foram envolvidos com música. E aí, quando chegou a hora de fazer uma faculdade, eu optei pela área de comunicação, que é uma área que eu sempre gostei muito, né? Inclusive, faço um programa aos sábados aqui na Rádio A Cor da Vida, que se chama Som Brasil, onde só toco músicas, ritmos brasileiros e tal. Então, legal. A música é uma paixão, uma coisa que eu amo muito, uma coisa que, se você me perguntar o que me dá mais prazer, eu vou te dizer que é música. Gosto muito. Empatamos então, viu, Maguinha? Empatamos. Tocar, de produzir, enfim. E aí eu optei por fazer comunicação. Amo, gosto demais dessa área. E Deus foi movendo as peças, assim. Depois eu fui para a rádio, e aí minha irmã também é da área de comunicação. E aí agora em 2022 a gente teve a oportunidade de coordenar a campanha do meu pai, agora nesse retorno dele ao Senado. Então, acho que está tudo... Não, quando a gente fala assim, música e comunicação, talvez não seja para todo mundo, mas eu acho que acaba estando misturado, né? Sem dúvida, por isso que eu te perguntei. Maguinha, e quero te agradecer, viu, por conversar conosco, poder te apresentar um pouco, mas mais do que isso, contar a história, não só a tua, mas da tua família, do teu pai, né, nesse caminho, né, que é árduo para muitos, e do desconhecimento de tantos, né? Porque é o que eu disse, é político, é o senador. Não. É um brasileiro que tinha um projeto, que lutou por ele, né? Que inclusive colocou a família toda envolvida nisso e deu no que deu. É um homem respeitadíssimo hoje por onde passa no Brasil e que tem uma família que diz que a fruta não cai longe do pé, né, Maguinha? Está aí você, tua irmã, né, com o carinho da tua mãe, né, e o abraço sempre fraternal de um pai como esse. Parabéns pela família que você tem, Maguinha. Desejo que você volte aqui para a gente conversar mais vezes. Te agradeço muito pelo convite. Uma coisa que eu queria falar também, que normalmente as pessoas não sabem, né? Ver a pessoa, mas eu acho que isso é importante.
Eu e minha irmã e minha mãe andamos com segurança, com Polícia Federal, muitos anos, porque da CPI do narcotráfico foram muitas prisões, mais de 800 pessoas indiciadas, né? Meu pai indiciou, prendeu o cara que serrava a gente lá no Acre, o próprio Fernandinho Beiramar, que foi preso. Então, foram tempos difíceis, assim. Foram tempos difíceis, a gente passou por muitas lutas, coisas difíceis, mas que a gente, tanto eu quanto minhas irmãs hoje, porque tem Jaisline que veio um pouco depois, que é nossa irmã, mas nós, assim, também sentimos na pele tudo o que aconteceu, que hoje se reverte em muitos benefícios, leis, né, coisas importantes que os mandatos do meu pai trouxeram para o Brasil, mas que nós contribuímos e nos doamos muito, inclusive nesse aspecto, né, porque a gente era adolescente, a gente não podia ir para todo lugar, a gente tinha que andar com a Polícia Federal. Não é uma história realmente de doação, mas entendendo que a gente, junto com meu pai, estava cumprindo missão. Isso aí sempre foi muito claro para a gente. Que lindo, muito bom. Que bom te ouvir, Maguinha. Obrigado pela contribuição, né, porque certamente é a história que inspira, e é importante te ouvir por isso. Sucesso, vou te ouvir na rádio. Qual o horário do programa? A Cor da Vida FM, todos os sábados ao meio-dia. Show de bola, vou te ouvir. Obrigado, Maguinha. Que honra! Um beijo, Deus abençoe.